Bom dia, povo lindo! Gente, é incrível, né? Essa noite eu, quase que não consegui dormir. É incrível. Como Deus, ele é lindo, né? Quando ele fala com a gente e deseja compartilhar coisas grandes conosco. Porque ele sabe o nosso coração, né? É fato. Ele sabe que quando ele compartilha coisas, muitas vezes é pra gente apenas, mas na maioria das vezes também ele deseja que a gente compartilhe com muitos. E eu gostaria muito mesmo de compartilhar algo com vocês, né? Algo que o Senhor colocou no meu coração muito forte. E quem sou eu, né? Para não obedecer. Eu tenho juízo e não é pouco não. E eu vou falar um pouquinho com vocês algo a respeito de obediência, de viver o reino de Deus aqui na terra, de entender o que é provar desse banquete, de dizer um sim, sabe? E é incrível que muitas vezes a gente se ocupa tanto com tantas coisas e deixamos de obedecer a um chamado. Às vezes a gente coloca tantas coisas como prioridade nas nossas vidas e deixamos de obedecer àquilo que Deus quer que a gente faça. Cada um tem um chamado, cada um tem uma promessa em particular. De várias formas diferentes, a gente pode exaltar e glorificar o nome dele. De várias formas diferentes, a gente pode tocar a vida de pessoas. Mas precisamos dizer um sim, precisamos obedecer, precisamos muitas vezes renunciar coisas para viver aquilo que Deus quer que a gente faça. Muitas vezes precisamos nos calar, muitas vezes precisamos jogar tudo para o ar, né? E relaxar e ficar leve, é fato. E o Senhor, ele, há uns 2 dias, né? O meu amor, o meu pai, o meu tchutchuco, como eu falo, ele vem falado muito forte. O que está lá em Lucas, no capítulo 14, nos versos 15. Falando a respeito da parábola do grande banquete. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Quando Jesus, de uma forma diferente, né? Que eu acredito, cara, quando eu penso quem era Jesus, quando eu imagino como ele agia aqui na terra, eu acho que ele deixava as pessoas meio doidas, assim, meio loucas às vezes, sabe? Fazendo as pessoas usar a inteligência delas emocional para pensar. E isso de fato, isso me inspira, isso me traz pensamentos tão longos, sabe? De querer imaginar Jesus e como ele agia, como ele fazia. E nada mais perfeito do que buscá-lo também na palavra, para entender como é que ele agia. E nessa parábola, ele começa a conversar, né, com uma pessoa, e ele responde de forma bem indireta, de forma que você realmente precisa parar e pensar e raciocinar. E eu acredito que é isso que Jesus, ele deseja da gente, sabe? Que muitas vezes a gente pare, pense, medite, deseje que o Espírito Santo de Deus, sabe, nos mostre a real. E muitas vezes a gente precisa respirar, parar, nos aquietar, obedecer, renunciar, para entender exatamente aquilo que Deus quer. E a palavra de Deus diz o seguinte: Jesus respondeu com a seguinte parábola. Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse: acabei de me casar e não posso ir.
O servo voltou e informou ao seu senhor o que tinha dito. Ele ficou furioso e ordenou. Imagina, é isso que eu fico imaginando. Jesus furioso. Vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor Jesus disse: vá pelas estradas do campo e junto às cercas entre as videiras e insista com todos que encontrar para que venham, de modo que minha casa fique cheia, pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. O banquete do reino de Deus. E aí, lindamente, sabe, o Senhor me trouxe algumas anotações hoje. Eu acordei de madrugada, eu acordei com Ele falando, e eu queria que vocês entendessem que eu quero falar um pouquinho sobre a parábola, essa parábola, e falar para vocês o que é o reino de Deus, sabe? Um reino onde Deus é o rei, um reino onde Ele tem prioridade, e muitas vezes a gente se ocupa demais. E o Senhor espera que a gente seja humilde de coração. É por isso que o servo foi buscar pessoas, sabe, que sabiam e iam entender que a prioridade era o reino. Por isso que o servo foi atrás daqueles que entendem que a prioridade é o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ei, não fica ocupado demais, não, sabe? Tem um tempinho para o teu pai. Busca o reino dele. O rei, não sei se vocês sabem, num palácio, numa monarquia, tem sempre os súditos, né? Tem sempre aquelas pessoas, os discípulos, os súditos, que vão obedecer ao rei. E muitas vezes eles saem para proclamar esse reino, para falar aquilo que o rei pediu. Não é verdade? E o reino de Deus, ele já começa a ser estabelecido em nosso coração. Quando a gente diz um sim a Jesus, quando a gente deseja buscá-lo, quando a gente deseja obedecê-lo e proclamar tudo aquilo que o rei diz aos quatro cantos desse mundo, por onde quer que seja, aonde quer que você vá, sabe? E eu anotei, ó, isso aqui tudo foi coisas que o Espírito Santo realmente colocou no meu coração e eu estou compartilhando com vocês. Até chegar, quando você proclama o reino, até chegar a hora literalmente de manifestar o reino no mundo inteiro. E o reino, ele cresce dentro de nós cristãos. Quem obedece Jesus faz o reino dele crescer. Quem obedece Jesus, quem deseja a presença dele, não enxerga nada simplesmente com os nossos olhos naturais, mas enxerga literalmente aquilo que Deus quer que a gente enxergue. Por isso que na parábola, sabe, na parábola, cadê? Né? O servo obedeceu uma ordem e foi atrás daqueles que sabia que ia obedecer, que ia se sentar ao banquete, que ia não se preocupar com nada, apenas com a alegria, a paz de espírito, a justiça, a busca daquilo que é verdadeiramente o reino de Deus. Em Mateus 6,33 diz: buscai, pois, primeiro o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Em Lucas, no capítulo 13, nos versos 18 e 21, fala de uma forma linda sobre o que é o reino de Deus. E ele faz uma parábola com a semente de mostarda e com o fermento. Depois vai lá, sabe, o fermento que muitas vezes uma cozinheira coloca no bolo e ó, bum, cresce. Uma semente de mostarda que é tão pequenininha e vira uma árvore, né? O reino de Deus não é comida, não é bebida, é a justiça, a paz e a alegria do Espírito Santo que está dentro de nós. E isso está lá em Romanos, no capítulo 14, 17. E uma coisa eu digo a vocês:
Ninguém pode ver e desfrutar desse reino se não aceitar Jesus, se não desejar essa mudança através dele, se não querer ver o reino através dos olhos de Deus, porque o Espírito Santo fez morada dentro de nós. Então busca o reino, deseja o reino, deseja se sentar ao banquete maravilhoso da presença de Deus. Deseja se sentar, muitas vezes recusando, renunciando tudo e qualquer coisa para viver aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Deseja renunciar muitas vezes, tá na presença de tantas pessoas, sabe? Ou de coisas até mesmo lícitas e importantes, mas para buscar o reino e aquilo que o teu Pai quer falar contigo, em particular e em especial. Busca o reino aonde você estiver, por onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo. Deseja compartilhar desse reino a muitos. Deseja fermentar. Deseja espalhar essa semente e criar árvores aonde quer que você vá. Isso é experimentar o banquete de Deus. É dizer um sim a Ele a qualquer hora e a qualquer momento. Que Jesus te abençoe. Que esta semana seja maravilhosa em tua vida. E que você desfrute dos banquetes do reino de Deus aqui na terra, como nos céus, de uma forma sobrenatural. Beijo no teu coração.